Mais forte agora. Aleluia, glória a Deus, amém? É glória a Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bom, semana passada nós tivemos uma palavra, falamos sobre os mandamentos da graça. Quantos estavam aqui semana passada? Glória a Deus. Vou dizer glória a Deus toda hora também, amém? Quantos estiveram aqui semana passada? Fala glória a Deus, amém. Falamos sobre os mandamentos da graça e hoje nós estaremos falando sobre as disciplinas de Deus, disciplina da graça. Fala assim, glória a Deus. Eu sei que quando falamos sobre disciplina, talvez muitos já ficam aí curiosos, né? Disciplina, capaz que o pastor hoje vai ministrar uma palavra daquelas. Tem gente que vai com o vergão no lombo para casa. Hoje o negócio vai quebrar o pau aqui. Fala glória a Deus não, amém? Claro que não. Nós cremos como igreja que tudo, absolutamente tudo que vem de Deus é bom. Quantos creem nisso também? A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, fala assim, boa, agradável e perfeita. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive muitas dúvidas com relação a esse assunto. Será que na nova aliança nós somos disciplinados como filhos? E se somos disciplinados, que tipo de disciplina o Senhor aplica nas nossas vidas? Certamente você fez essa pergunta em algum momento, porque é natural que durante a nossa vida cristã nos deparemos com esse assunto, nessa tal da disciplina. E hoje nós vamos falar não apenas da disciplina, mas da disciplina da graça. Fala assim, disciplina da graça. Fala, quando Deus me disciplina, é para que eu seja muito mais abençoado. Quantos creem que a disciplina de Deus também é bênção? Amém? Nós precisamos ter essa percepção, essa convicção espiritual, que até a disciplina de Deus é bênção para as nossas vidas, amém? Mas antes de falarmos sobre disciplina propriamente dito, é importante nós entendermos um conceito na palavra de Deus, que nós vamos dar o nome de estado, fala assim, estado e posição. Como assim estado e posição? Posição fala daquilo que nós somos em Cristo. Por exemplo, a minha posição é que eu já sou filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Outra posição minha, eu sou justo porque eu estou em Cristo. Então eu já fui justificado, agora também eu sou justo. E tantas outras coisas que fazem parte da nossa posição em Deus. Então, uma vez que a obra de Cristo, foi consumada na cruz do Calvário, e eu estou em Cristo, então agora minha posição é a mesma que a dele. Isso significa que se Cristo, ele tem saúde, eu também tenho saúde? Sim ou não? Se Cristo está assentado à destra do Pai, eu também estou assentado com Ele à destra do Pai? Então tudo que é de Cristo é também meu, é também seu. Por quê? Por causa da posição. Fala assim, posição. É muito importante nós entendermos essa questão da posição, porque posição é aquilo que você é, né? Uma vez que eu assumi aquela posição, essa posição ela não mais muda na minha vida. Isso significa que independentemente daquilo que eu faça, eu deixarei de ser filho, por exemplo? Não, por quê? Porque a minha posição é a de filho. Fala assim, a posição é permanente. Fala, minha posição, ela jamais muda. Irmãos, como é importante nós entendermos isso na palavra.
Isso é chave espiritual. Nós entendermos claramente qual é a nossa posição em Cristo. Porque ela é inalterável. Assim como, por exemplo, eu sei que quando falamos sobre salvação, muitas pessoas ficam, né, com o rosto torcido e até discordam, mas nós como igreja falamos que uma vez salvo, ou seja, se eu recebi a salvação, significa que eu fui salvo, eu entrei na posição de salvo, e isso não mais me será tirado. Uma vez salvo, eternamente. Como que eu recebi a salvação? A Bíblia diz que eu recebi a salvação pela graça mediante fala assim, eu recebi a minha salvação pela graça mediante a fé. Diga, não foi obra minha. Fala, tudo foi de Cristo para minha vida. Amém? Olha que interessante. Se não teve nada a ver comigo, mas foi exclusivamente pela graça mediante a fé, então pelas obras eu posso perder a minha salvação? Não, por quê? Porque eu não a adquiri pelas obras. Se eu não adquiri pelas obras, como que eu vou perdê-la também pelas obras? Porque a salvação tem a ver com a minha posição. Eu tenho um exemplo aqui apenas da salvação, mas ela tem a ver com tudo. Falamos agora há pouco sobre filho. Tem filhos que são obedientes, são estudiosos, são, né, um orgulho para os pais, mas tem filhos que são mais, né, difíceis. Eles, né, são um desafio ali na obediência, na educação, na instrução, mas eles deixam de ser filho por causa disso? O que é que faz com que ele deixe de ser filho? Existe alguma possibilidade? Não, por quê? Porque a posição dele é a posição de filho. Posição, quantos estão me entendendo aqui? Ok. E o Estado? O Estado já é diferente, porque o Estado tem a ver com o momento, tem a ver com aquilo que eu estou passando, tem a ver com aquilo que eu estou enfrentando, tem a ver com o meu estado de espírito para aquele dia. Então tem dias que nós estamos alegres, empolgados, motivados, mas tem dia que estamos tristes, acabrunhados, desanimados. Tem dias que nós oramos, né? Damos chute no diabo, repreendemos tudo quanto é tipo de armadilha. Tem dia que você não quer sair da coberta, debaixo da coberta, você está desanimado, passa um louvor, você não louva, não consegue orar, mas tem dia que você fala assim, hoje eu vou tocar o céu. Faz parte das nossas vidas isso? Faz. O estado, ele é transitório. O estado, ele não é fixo, né? Ele pode se mover de acordo com as circunstâncias. Mas eu te pergunto aqui, o estado em que eu me encontro altera a minha posição em Cristo? Não. Como é importante, irmãos, nós entendermos isso à luz da palavra, porque o estado em que eu me encontro não depende da minha posição em Cristo. Ou seja, se hoje eu cometi uma falha, errei, tropecei, não sei o que aconteceu, isso me impede de ter autoridade sobre principados e potestades, de eu repreender demônios e fazer o que for preciso em Deus? Não depende. Quantas vezes, irmãos, quantos líderes de célula nós temos aqui? Eu liderei célula há muitos anos. E o pastor Rafael contou aqui um testemunho, semana retrasada, e eu me vi no testemunho dele, não sei se vocês lembram, de ele falando de umas etapas da vida dele enquanto líder, que ele orava
Ele declarava, ele convidava, mas não aparecia ninguém. Quem lembra desse testemunho dele? E eu quero dizer para você que isso aconteceu comigo também. Quantas vezes, eu lembro que isso me marcou, porque teve um dia, a célula já era pequena, muito pequena, 3 pessoas. E aí, quando tem 3 pessoas, irmãos, falta uma pessoa, faltou 33%, amém? A falta é grande, né? E aí, a minha anfitriã, nós havíamos começado a célula naquele lugar, e eu lembro que nessa ocasião ela separou o louvor, e ela colocou aquela música assim: pra direita, pra esquerda, na minha frente. Irmãos, eu e a anfitriã, eu era tímido, e a minha anfitriã 100 vezes mais. Você consegue imaginar, irmãos, que situação embaraçosa, nós dois lá, vamos lá, para a direita. Só que ela estava na minha frente, ela ia para cá, eu ia para lá, ela voltava para cá, eu vinha para cá, né? E foi assim, esse dia me marcou. E eu falei, glória a Deus, porque nós não andamos por vista. Mas muitas vezes chegava acusado na célula por achar que a célula não crescia, não avançava, as coisas não funcionavam por minha culpa, porque eu não era um líder abençoado, porque eu não era um líder que dava o sangue. E quanta acusação eu sofri por causa disso, irmãos. Me lembro uma vez também que eu nunca esqueci. Eu estava indo para a célula e nessa época, quando eu falo nessa época, eu pensei que é 40 anos atrás, esses dias. E aí, eu saindo de casa, eu era solteiro, né? Não sei o que aconteceu, que o meu irmão falou algo para mim que me deixou extremamente zangado. E eu fiquei tão nervoso com ele, irmãos, que eu confesso que se eu não saísse exatamente naquela hora, é possível que eu ia fazer besteira com ele. E aí, eu fui para a célula. Você acha como que eu cheguei nessa célula? Você acha que eu cheguei, olha, eu quero dizer aqui que a minha posição é Cristo, estou completamente em paz, haverá um fluir aqui? Foi não. Cheguei cheio de acusação, né? Cheio de culpa. Por quê? Porque na minha concepção dependia do meu estado e não da minha posição para Deus fazer. Já aconteceu isso na sua vida? De você ser pego de supetão para levar uma oração em algum lugar? Às vezes você não está num dia bom, e aí fala assim no aniversário, deixa eu ver quem vai orar. Você. Aí você, eu? Aí você começa a pensar, logo hoje, meu Deus do céu, não, hoje não, hoje eu não vou orar. Mas não tem outra pessoa, é você. E aí você vai lá, né? O diabo vai junto com você e fala, você vai ter coragem? Hoje você falou coisa, fez... E aí você abre a sua boca e experimenta do fluir da unção da sua vida. Quantos aqui já experimentaram disso? Amém? É poderoso, irmãos, porque não tem a ver com o nosso estado, mas tem a ver com a nossa posição. Fala assim, posição. É muito importante nós entendermos essa diferença entre estado e posição. Por quê? Porque o meu estado não altera a minha posição. Vamos dizer todo mundo junto? Fala assim, o meu estado não altera a minha posição. Eu sei que quando a gente fala, dependendo da pessoa, sobre tudo isso, a pessoa fica incrédula. Porque o que eu estou dizendo aqui é uma revelação da parte de Deus. Eu lembro que um tempo atrás uma pessoa foi até a minha casa, uma amiga da minha esposa, e ela contando, né, que ela estava lá com a filha dela, recém-nascida, e a filha dela começou a chorar. E ela foi caminhando lá para o berço da criança que estava chorando, dizendo assim, ai meu Deus, o que eu fiz agora? Ou seja, na cabeça dessa mulher,
ela tinha feito alguma coisa e Deus tinha cutucado lá o filho dela para o filho dela chorar. Alguma coisa Deus fez, porque está chorando. E aí quando você fala que é na minha posição que eu tenho a vitória, aí a pessoa fica louca. Por quê? Porque não é possível isso. Como que você afirma que independentemente do que você faça, a sua posição é a mesma? Mas é a Bíblia quem diz. A minha posição em Deus não altera. Ou seja, se eu estou feliz, eu continuo sendo filho? Continuo ou não? Se eu estou desanimado, eu continuo sendo filho? Se eu estou orando todos os dias e jejuando, eu sou filho? Mas eu não estou orando, eu estou com dificuldade de orar, eu continuo sendo filho? Continuo ou não? Mas a vontade de Deus é que essa minha posição, ou melhor, esse meu estado esteja coerente ou de acordo com a minha posição. O alvo de Deus não é que a gente fique, o tempo todo com o caráter e as emoções flutuantes. O alvo de Deus é que nós manifestemos a glória de Deus de acordo com a nossa posição. Isso significa que se eu sou filho, sabe o que Deus quer que eu faça? Que eu me comporte como um filho. Fala assim: eu sou filho e o alvo de Deus é que eu seja parecido com o seu filho, Cristo Jesus. O alvo dele é esse para as nossas vidas. Tá, pastor, mas onde que entra essa questão da disciplina? Calma lá, porque uma vez que o alvo de Deus seja que nós tenhamos no nosso estado uma vida semelhante à nossa posição, isso significa que vai haver um trabalho de Deus nas nossas vidas? Vai. Amém? Vai haver um trabalho. Então, quantas são as pessoas que acreditam que porque caiu, porque não estão orando, porque está acontecendo alguma coisa na vida delas, elas deixam de simplesmente orar, frequentar, de participar? Por quê? Porque na concepção delas, a posição foi alterada. Mas a nossa vida com Deus não tem a ver exatamente com esse estado, tem a ver com a nossa posição. Fala assim: posição. Agora, eu vou ignorar esse estado, como eu disse? Não vou ignorar. Esse meu estado também é importante. Muito se fala sobre fazer autoavaliação, introspecção. Mas essa introspecção, se por um lado ela é maligna, quando gera acusação, quando gera condenação na sua vida, por outro lado é até saudável. Por quê? Porque eu preciso avaliar se a minha vida com Deus está condizente com a minha posição. Vou te dar um exemplo. Esses dias, na verdade já tem um tempo, não sei se vocês souberam de um juiz que foi pego embriagado, e ele, ali como é que chama? Na abordagem, ele resolveu dar uma carteirada, no agente de trânsito, dizendo assim: eu sou juiz. Quem lembra dessa ocasião? E é muito ruim, porque espera-se que o juiz, ele tenha um comportamento de acordo com a posição dele. E aí saiu em todos os jornais, e foi noticiado, porque olha o mau exemplo desse juiz. E por que foi tão noticiado assim? Porque ele era juiz. Muito simples, porque se espera que um juiz haja no dia a dia de acordo com a sua posição. Fala assim: posição. Nós cremos, irmãos, que o alvo de Deus é que nós tenhamos esse cuidado com essa posição, com esse estado. Amém?
Agora, voltando aqui para a palavra, porque até agora eu não dei início ao que nós consideramos sobre disciplina. A palavra de Deus diz que todos aqueles que são filhos, fala assim, todos aqueles que são filhos são disciplinados. Todos. É a Bíblia quem diz. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Olha só o que a Bíblia diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja que a Bíblia não fala que vai açoitar, corrigir apenas uma parte, apenas aqueles que são mais difíceis. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus, Ele vai disciplinar a todos que Ele recebe, amém? Agora, a disciplina de Deus, claro, não tem a ver com aquele tratamento abusivo, aquela coisa exagerada. Por exemplo, quando nós lemos ali nos evangelhos, nós vemos que todas as pessoas que se achegaram até Jesus para serem curadas ou para receber um milagre, elas receberam? Receberam ou não? Receberam. Não teve uma só ocasião onde Jesus virasse para a pessoa e falasse assim: Senhor, me cura dessa deficiência visual. E Jesus falasse assim: não, eu acho que é melhor você ficar mais uns 6 meses cego para avaliar a sua vida, depois você me procura. Jesus agiu assim com alguém? Com ninguém. Mas às vezes essa é a vontade de algumas pessoas, que Deus trouxesse algum problema, uma enfermidade, para ver se aquele filho se enxerga. Você já desejou isso para algum filho de Deus por aí? Misericórdia. Às vezes alguém está afastado, está dando trabalho, mas é filho. E aí a sua oração, às vezes você nem externa, mas você fala assim no seu íntimo: bem que o Senhor poderia mandar um trem na vida dele, viu? um trenzinho para ver se ele, para ele, quem sabe ele não vem assim ruim, doente, sei lá. Mas a verdade é, Jesus, Ele teve essa postura com alguém? Não teve. Então, isso de Jesus mostra-nos claramente que essa não é a vontade de Deus para nós. A forma como Deus nos disciplina não é dessa forma abusiva, não é mandando enfermidade, como eu dei o exemplo dessa mulher, amiga da minha esposa. Eu lembro que muitos anos atrás encontrei com a minha tia, e minha família é praticamente toda evangélica. E fiquei sabendo que ela estava numa festa, e um pau caiu na cabeça dela. Um pau caiu na cabeça dela, E aí, quando ela nos encontrou, ela falou que estava de jejum, porque ela queria saber por que Deus mandou esse pau na cabeça dela. Irmãos, eu não estou brincando, estou falando sério. Porque essa é a concepção de algumas pessoas, que Deus, para chamar sua atenção, Ele vai mandar um pau na sua cabeça. E tem gente que acha que isso seja disciplina de Deus, mas não é. Jesus não virou para ninguém e falou assim: olha, eu vou te dar uma leprinha aqui, abençoada, para ver se você acorda para a vida, porque eu te amo. Vai que essa leprinha embora, fica 6 meses, e aí você volta para a gente conversar. Deus não faz isso. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Fala assim: o nosso Deus nunca age, nunca age como um pai abusivo.
Então jamais, irmão, jamais fale de disciplina, considerando que seja algo de Deus, uma enfermidade, por exemplo. Quantas pessoas têm dúvidas com relação à enfermidade de achar que é Deus disciplinando? Não é. Quantos aqui são pais ou mães? Você teria coragem de, se você pudesse, mandar uma enfermidade para o seu filho para ver se ele te obedecesse e estudasse na escola? Não, mas eu não tenho dúvidas que não. Você não faria isso jamais. Mas por que será que as pessoas que falam que o nosso Deus é um Deus de amor, faria isso por elas? Deus não faz. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, vamos ler a partir do verso 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Aqui nós vemos mais uma vez, no versículo 8, a Bíblia dizendo assim: olha, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Nós vemos aqui mais uma vez a Bíblia dizendo que são para todos, ou seja, a disciplina não é apenas para aquele que responde mal, para aquele que dá trabalho. A disciplina de Deus na graça é para todos. Amém? Talvez você já esteja curioso de se perguntando assim: mas como será que essa disciplina se manifesta? Como é que será que essa disciplina se manifesta, glória a Deus. Vamos avançar. É muito importante nós entendermos, irmãos, a forma como Deus disciplina seus filhos. Se você perguntar assim: pastor, mas em qual situação que eu sou disciplinado? A Bíblia fala? Não, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala claramente quando é que nós somos disciplinados e quando é que nós não somos. Mas nós podemos ter mais ou menos um entendimento a respeito disso. Amém? Vamos ler um texto lá da palavra de Deus. Aleluia. Sobre a importância de nós permanecermos na posição. Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 23, no versículo 20. Aleluia. Você sabe, irmãos, eu estava falando com o pastor Wesley. Essa palavra da semana passada e de hoje não é muito aquela palavra inspirativa, que a pessoa vai para casa empolgada. É mais uma palavra de instrução, amém? Mas é importante para a igreja? É muito importante, aleluia. Porque é importante nós permanecermos na posição. Vamos ver esse exemplo aqui do Velho Testamento. Deixa eu só contar. Números, capítulo 23, verso 20. Isso. Só para você entender o contexto,
O povo de Deus tinha acabado de sair do Egito, né? Estava ali peregrinando pelo deserto e iria passar por uma cidade chamada Moabe. E ao passar por essa cidade, né, o rei logo ficou sabendo, o rei Balaque, que o povo ia vindo e ia passar pela terra dele. Ele ficou desesperado, porque ele pensou assim: esse povo são praticamente 3 milhões de pessoas. Se esse povo passar pela minha terra, vai tomar de mim o meu reino, né, o meu país, vai tirar tudo que eu tenho e vou perder tudo. Então o que ele fez? Ele conversou com os ministros dele e decidiram então contratar um mago, né, digamos assim, um falso profeta, alguém que poderia resolver o problema, liberando maldição sobre o povo de Israel. Então eles então contratam quem? O famoso Balaão. Fala assim, Balaão. Eles vão até a Mesopotâmia, contratam esse Balaão, e esse Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E vamos entender aqui como que funcionou essa maldição. A Bíblia diz assim: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Olha que interessante. Esse Balaque, ele foi contratado, né, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas quando ele vai amaldiçoar, a Bíblia fala que ele recebe uma ordem, de acordo com o versículo 20, né? Uma ordem de quem? De Deus. Então, ao invés de ele amaldiçoar, o que ele faz? Ele abençoa. Fala assim, abençoa. Isso significa que Deus permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo dele? Não. Aí o texto continua falando, por quê? Porque não posso revogar, ou seja, havia uma bênção sobre o povo de Deus, sobre Israel, por isso ele não podia amaldiçoar. Olha que interessante. Ele chega para amaldiçoar e o que ele faz é abençoar. Isso tem a ver conosco. Muitas pessoas falam de disciplina e relacionam com pragas, né? Que mais? Olho gordo, inveja. Será que existe isso? Existe? Existe inveja? Você acha que não? Não, convenhamos, existe inveja, existe olho gordo, existe encosto. Existe encosto? Existe. Existe praga? Existe. Agora, tem um detalhe aí. Essas coisas funcionam para quem, afinal de contas? Será que Deus pode me disciplinar mandando pragas sobre a minha vida? Não. Por quê? Por causa da minha posição. Fala assim, a posição. Uma vez que eu estou em Cristo, então praga pode chegar até a minha vida? Encosto, olho gordo, inveja? Não. Por quê? Por causa da minha posição. Mas tem pessoas que acreditam que Deus, para disciplinar, permite tudo isso. Mas olha que exemplo poderoso. A Bíblia fala que aquilo que Deus abençoou não pode mais ser revogado, não pode mais ser cancelado, mais anulado. E o texto continua falando que Deus não viu iniquidade em Jacó. E aí você pode constatar assim, então esse povo não pecava? Será que esse povo de Israel pecava? Fala assim, muito. Irmãos, esse povo murmurava. Esse povo se rebelou contra Deus, era um povo ingrato, mas a Bíblia diz que mesmo assim, Deus não viu iniquidade em Israel.
O texto não está dizendo que Israel não tinha iniquidade, mas apenas está dizendo que Deus não viu. E essa mesma promessa para nós, porque Hebreus capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus jamais se lembrará. Vamos dizer todo mundo junto? 1, 2, 3, e fala assim: com as minhas iniquidades, fala, Deus usará de misericórdia. Fala, e dos meus pecados Ele jamais se lembrará. É promessa de Deus para as nossas vidas. Então vamos voltar aqui para a questão de disciplina. Será que Deus nos disciplina por causa do meu pecado exatamente, ou porque eu erro, ou porque eu cometo alguma falha? Não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus sabe que você peca. Será que você pecou hoje? Eu acho que sim, né? Todos nós pecamos aí, foi ou não foi? Nós pecamos. Mas será que eu estou aqui porque eu consegui alcançar a misericórdia de Deus, e eu me humilhei ali na minha cadeira, e eu cheguei aqui, peguei o microfone e falei: agora eu estou livre para pregar, agora eu estou em paz? Será que foi assim? Não. Claro que não foi. Por quê? Porque não depende do meu estado, depende da minha posição. Glória a Deus. Vamos avançar. Aleluia. Voltando lá para Hebreus capítulo 12, versículo 9. Sabe o que é interessante, irmãos? É que a Bíblia fala que Deus disciplina todos. Mas nesse texto nós vemos que o propósito da disciplina, olha a última palavra desse versículo 9, fala assim: viveremos, ou seja, toda disciplina de Deus gera vida, nunca é para gerar morte. Tudo que Deus faz nas nossas vidas é sempre com o propósito de gerar vida, sempre gerar vida. E olha, irmãos, e Deus pode usar de várias maneiras, Nós cremos que Deus começa a nos disciplinar pela palavra. Deus começa a chamar nossa atenção. Às vezes você ouve, mas não dá atenção, e Deus quer falar com você, e Deus tenta abrir seus olhos para algo que Ele quer que você avança. Ele está te constrangendo de alguma maneira, mas tem pessoas que não percebem. Nós cremos que a primeira forma de Deus nos disciplinar é expondo-nos a palavra. Irmãos, quantas vezes nós sentados aí no banco, ouvindo uma palavra, e você fica com aquela sensação: essa palavra foi para mim. Alguém? Deus já falou com você de uma forma assim particular, que você foi embora e falou assim: parece que esse pastor ficou sabendo da minha vida. Essa palavra é para mim. Olha Deus falando comigo. Eu tenho que mudar de vida mesmo. Já aconteceu com você? Se não aconteceu, acredite, em algum momento você vai ter essa percepção, que a palavra, embora seja geral, Deus está querendo falar com você, comigo. Amém? Continuando o texto. É claro que não existe contradição entre a disciplina de Deus e a sua graça. Nós temos um exemplo de um irmão. Ele se engraçou por outra mulher e ele estava em vias de separação, divórcio, e um dia ele resolveu sair para se encontrar com a sua amante e ir até a casa, da amante.
Nesse dia, ele não quis pegar o carro dele, ele chamou um Uber, e no caminho para a casa da amante, chegando, o motorista desse Uber era crente. E antes dele sair do carro, o motorista vira para ele e fala assim: olha, eu não sei com quem você vai se encontrar, eu não conheço você, mas eu quero dizer algo aqui, e se não for da parte de Deus, você deleta, né? E ele, já assustou, né? Porque alguém chegar para você, ele vai encontrar com a amante, e de repente uma pessoa começa um assunto desse, coração já. E ele falou: olha, eu estou sentindo no meu coração de dizer para você que aqui não é o seu lugar. Volta para sua casa, seus filhos estão te esperando, e Deus tem um grande propósito na sua vida. E ele então percebeu que era o Espírito Santo falando com ele. Isso é uma forma de disciplina? Por quê? Porque ele estava sendo exposto, estava sendo submetido a uma palavra de conhecimento daquele homem de Deus, amém? Conta-se que uma reunião de pastores, há muitos anos atrás, esse pastor chama, né, que eu creio que ainda está vivo, pastor César Castelhanos. Os mais velhos capaz já ouviram falar dele, do movimento do G12, né? E numa reunião de líderes, reunião de pastores, na verdade, e ele ministrando renovo sobre a vida dos pastores, aquele fluir, e falando, né, sobre que Deus queria consertar alguns ministérios, que tinha muita coisa oculta, que precisava resolver. E aí no final ele faz um apelo, e ele fala assim: olha, se tem algum pastor que se identifica com aquilo que eu preguei, vem aqui à frente. E sabe, nenhum foi. Você sabe que não tem coisa pior para um pregador do que ele fazer um apelo e ninguém ir à frente. E sabe o que ele fez? Ele falou: tá bom, tá certo, eu vou orar aqui, e o Espírito Santo vai falar, vai conduzir a reunião. E ele começou a orar, e ele falou: você, fulano, fica de pé, o Espírito Santo está falando comigo que você tem brechas na área da pornografia. Começou a falar. E ele falou assim: e eu quero que, se for verdade, você confirme. E esse pastor já caiu de joelho, arrependendo: misericórdia, eu quero mudar de vida, né? E aí ele virou para o restante e falou assim: mais alguém queria vir aqui à frente para deixar o Espírito Santo falar? Ou vai continuar na sua cadeira? Sabe o que aconteceu? O povo depressa, né? Correu lá, falou: vai que eu sou o próximo. Irmãos, eu já participei de situações, não comigo, graças a Deus, onde um homem, uma mulher foi exposta. Por quê? Porque Deus quer que a pessoa passe vergonha? Não, porque pode ser que no caso daquela pessoa foi necessário uma exposição para que ela abrisse os seus olhos. Isso é uma forma de Deus disciplinar? Sim. Mas não, nós queremos que Deus mande doença e faça pipocar, né, tudo, e aconteça uma desgraça, mas não é assim que Deus trabalha. Deus envia os seus para liberar uma palavra, mas também pode trazer exposição. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Deus pode expor, né, publicamente, e o nome disso é disciplina. Fala assim comigo: Deus é muito gracioso, mas na sua graça
ele pode ser graciosamente severo. Eu não quero ser exposto. Misericórdia. Ok. Tantas outras situações, né, que nós poderíamos elencar. Imagina que um pai, irmãos, exorta o seu filho a não jogar bola naquela rua, porque passa muito carro e ele corre o risco de ser atropelado. E aí o menino desobedece, pega a bola e vai lá e joga. E aí você vai, descobre que ele está jogando bola, pega a bola, guarda a bola. No outro dia o menino pega a bola, vai jogar bola, e você descobre, pega a bola, guarda a bola. E o pai então decide que a maneira de resolver essa situação é furando o menino. Não, não é furando o menino, é furando a bola. E pode ser que Deus tenha furado a bola de muita gente, porque está te falando, olha, você corre de ser atropelado, isso não é bom para você. E Deus não vai furar você, Deus vai furar a bola. O que será que é bola nas nossas vidas, hein? Para encerrar, uma forma mais didática de nós entendermos a disciplina de Deus, na palavra, e isso não está na sua revista, se você quiser acompanhar comigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, os irmãos lembram da parábola do filho pródigo? Glória a Deus. Vamos ler rapidamente? Então, por que será que Deus me disciplina? Porque pode ser, irmãos, que muitos de nós fiquemos obstinados no nosso estado, nas nossas convicções, nos nossos erros. Não são poucas as pessoas que, por exemplo, ouvindo a mensagem da graça, constataram que na graça eu posso fazer tudo, eu posso aprontar, porque Deus me abençoa e tudo está certo, mas não é bem assim que funciona. É bem verdade que eu sou abençoado, essa é a minha posição, mas Deus vai te deixar nessa situação? Não vai. Se você é filho, você pode ter certeza que Ele vai trazer uma disciplina para te corrigir e te puxar de volta, amém? Quantos creem nisso? A Bíblia diz assim, continuou certo homem, tinha 2 filhos. Fala assim, filho. Volta lá que o irmão já pulou pro... tá. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Só aqui está bom. Por que é importante nós relacionarmos esse texto, irmãos? Porque nós vemos aqui a atitude de um filho. O texto começa falando na parábola que esse camarada que saiu de casa, ele era um filho. Isso significa que tem filho que sai de casa? Tem. Esse sair de casa aqui pode ser sair da igreja, sair do casamento, sair da comunhão da família, né? Sair, que é mais? Afastar-se do propósito de Deus, afastar da mensagem. Na verdade, tem casos
onde a pessoa nem saiu, digamos, de corpo, ela está na casa, ela está na igreja, mas é como se ela não tivesse. Sabia que pode ser que tenha pessoas no nosso meio que, embora frequentando, nos seus corações, elas estão desviadas da comunhão da igreja? Pode ser que esteja sim, porque o fato de estar aqui ou numa célula todo domingo não significa que o seu coração esteja alinhado, que você está dentro, que você está tendo comunhão com o Pai. Não significa. E é engraçado que ele sai de casa e, com o passar do tempo, a primeira coisa que acontece com ele é que ele perde todo o dinheiro. Você sabe que, invariavelmente, quem sai como filho da posição, né, às vezes que Deus colocou, e não digo da posição, né, como sendo filho, justo, essas coisas não, mas quem decide sair daquele contexto, invariavelmente ele vai perder alguma coisa, e Deus vai proporcionar algumas outras para que ele volte. Por exemplo, nesse contexto aqui, a Bíblia fala que ele gastou o seu dinheiro, né, dissolutamente, e Deus vai permitir que a pessoa que decida fazer isso sofra as suas consequências. É muito complicado falar de consequências, uma vez que sempre temos dito aqui sobre semeadura e colheita, mas acredite, existe consequências pelos nossos atos. Existe ou não existe? Existe. Tem um versículo da palavra de Deus muito interessante, que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículos 25. Colossenses 3, 25. Olha que interessante. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Você veja que aqui é uma questão de ação e reação. Se ela faz alguma injustiça, o que ela vai colher lá na frente? De acordo com o texto, ele vai receber em troco o quê? Injustiça. E para isso, a acepção de pessoas, fala assim, não tem acepção de pessoas, né? Um exemplo da Bíblia é Jacó. A Bíblia fala que Jacó, o próprio nome de Jacó significa enganador, né? Suplantador, aquele que tira vantagem. E Jacó é um ótimo exemplo para isso, porque Jacó, durante a sua vida, o que ele fazia muito bem era enganar. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, mas a vida seguiu, até um dia que ele encontrou com um tio dele chamado Labão. Fala assim, Labão. Olha, irmãos, e Jacó perto de Labão é principiante na arte de enganar, porque pensa num tio que enganava. Esse tio propôs, né, para ele se casar com uma das suas filhas, e no dia do casamento, ele era para casar com quem? Fala assim, Raquel. E aí o bonitão do Lambão, não, né? Labão, falou assim, não, você tem que casar com a mais velha primeiro. Faz o seguinte, casa com a Lia, trabalha para mim mais 7 anos, e depois você casa com a Raquel. Olha Jacó trabalhando 14 anos para o tal do Labão. E sabe o que é interessante na palavra de Deus? Esse Labão, irmãos, era tão esperto, tão astuto, enganador, que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 31, verso 7, que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Fala assim, 10 vezes. Olha lá. Uai, mas às vezes para ele ganhar mais, será?
O homem que está o tempo todo mudando o salário. Será que é alguém confiável? Não, mas esse era Labão. Jacó cometeu uma injustiça lá atrás, mas lá na frente, o que ele recebeu de troco? Fala assim, a injustiça. Então, Deus permite que os seus atos, sofram consequências, porque isso também faz parte da disciplina. E você sabe qual que era a melhor forma de ajudar aquele filho pródigo? Já estou encerrando. Era não dando dinheiro nenhum para ele. Você fala assim, nossa, mas coitado do filho pródigo. Tem gente que a melhor forma de você ajudar ele é não ajudando. Aí você ajuda Deus. Por quê? Porque se ajudasse aquele filho pródigo, ele poderia continuar vivendo, empurrando ali, mas não. Você crê que Deus tem o controle das circunstâncias? Eu creio. Possivelmente esse filho pródigo entregou currículo em tudo quanto é lugar, mas ninguém aceitou ele. E não tinha outra saída para ele a não ser trabalhar com porcos. Fala assim, porco. Olha, irmãos, trabalhar com porco, no caso do judeu, é complicado, porque o judeu legítimo mesmo, ele não apenas comia carne de porco, como também ele nem passava perto de porcos. Você consegue ver o controle de Deus? Ele entregando currículo e participando de entrevista, e não era chamado para nada. O único serviço que apareceu para ele foi o quê? Mexer com porco. Deus está no controle ou não está? Tá. Falou, eu vou colocar ele para trabalhar com porco, que aí ele vai sendo humilhado até que ele caia em si e volte para trás. Irmãos, quantos de nós oramos, jejuamos, declaramos, essa porta vai se abrir, e não abre. E aí você faz de tudo, você se especializa, você fica expert naquela área, e você encontra com aqueles seus colegas ali para participar de uma entrevista de emprego, e contrata o fulano e não te contrata, e você sai de lá repreendendo o diabo, que o diabo não vai tomar minha bênção, Satanás sai da frente, quando na verdade é quem? Fechando a porta. Fala assim, Deus, quando abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando ele fecha uma porta, ninguém abre. Não tinha saída para esse cara aqui. Você pode ter certeza, Deus foi fechando portas. E ele teve que trabalhar justamente com o que de mais pior se poderia trabalhar um judeu. Trabalhar com porco. Ele realmente chegou no fim da linha, amém, irmãos? Com certeza, Deus quer que muitos de nós, através de portas fechadas, nos humilhe para que pareçamos mais com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é manso, fala assim, e humilde. Precisamos ser humildes. De outra sorte, seremos disciplinados. Qual foi o fim da linha desse homem? Porque ele não chegou apenas a trabalhar com porco, mas ele desejou comer comida de porcos. Isso é o fim. Mas graças a Deus que, ao chegar no fim da linha, esse homem teve uma postura. Porque o texto fala que ele, olhando para os céus, disse, caindo em si, ele disse, pequei contra os céus e contra ti. E qual foi a atitude dele? Voltou para casa. O pessoal do som pode subir. Voltou para casa. Nós não sabemos, irmãos, em quais circunstâncias
somos disciplinados pelo Senhor. A Bíblia não enumera, não coloca claramente, olha, quando você fizer isso, você será disciplinado. Quando você fizer aquilo, você será disciplinado. Não diz, nós não sabemos. Mas nós acreditamos que, possivelmente, Ele vai usar de circunstâncias, de situações, de exposições, e às vezes até de momentos, para que sejamos humilhados, para que mais e mais e mais nos pareçamos com Cristo, porque esse é o alvo dele, amém? Eu quero me parecer com Cristo. Glória a Deus. Para encerrar, tiveram 2 casos na Bíblia, quero só citar ele rapidamente, pode tocar o teclado, de homens de Deus que não foram exemplos de pai. O primeiro deles foi o sacerdote Eli, fala assim, Eli, com seus filhos Ofni e Finéias. 1 Samuel 3,13. 1 Samuel 3,13. A Bíblia diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele, Eli, não os repreendeu. Você pode ter certeza que Deus não é igual a Eli. Nós não ficaremos sem repreensão, amém? Olha o que trouxe sobre a casa de Eli. Simplesmente porque ele não foi repreendido. O último exemplo é o exemplo de Davi. 1 Reis, capítulo 15, versículo 6. Capítulo 1, versículo 5. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e 6. A Bíblia diz assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Grife essa parte, por gentileza. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas a Bíblia fala que quanto ao seu filho Adonias, seu filho caçula Adonias, nasceu depois de Absalão, ele jamais foi contrariado. Será que Deus deixa a gente seguir a nossa vida cristã desse jeito? Não. Nós seremos repreendidos. Eli não fez isso, mas nós seremos repreendidos. Nós seremos contrariados às vezes, porque nem tudo que nós queremos tem a ver com a vontade de Deus. Eu gosto de um versículo que diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve, mas tem que ser segundo a sua vontade. E não adianta você ficar orando com aquilo que não seja a vontade dEle. Você vai ser contrariado, porque Deus, de acordo com Hebreus, Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos sem correção. Eu prefiro ser corrigido do que viver aquela vida obstinada de achar que eu estou certo. Sabe qual é o grande problema nosso muitas das vezes? É que a gente acha que está certo sempre. A gente acha que sempre está com a razão, que é bom demais. Mas por que nós não decidimos nos submeter a Deus? Senhor, trata com aquilo na minha vida que é uma área dura. Eu quero ser disciplinado porque eu quero parecer mais com o Senhor, amém? Quantos querem se parecer mais com o Senhor? Fique de pé onde você está. Quantos estão precisando de uma oração nessa noite? Irmãos, muitas vezes, ou até
até nesse momento você precisa ou percebeu que tem áreas na sua vida que ou estão sendo disciplinadas por Deus ou serão disciplinadas por Deus. Pode ficar em paz, que eu não sou o César Castelhanos, amém? Eu não vou expor ninguém, não é isso. Mas acredite, no final das contas, Deus quer que o nosso estado seja exatamente conforme a nossa posição. Queria que por um momento você fechasse os seus olhos e declarasse que você aceita a disciplina de Deus na sua vida. Se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, precisa ser alinhada com o propósito de Deus, fale para Ele. Eu não quero ser igual esse filho pródigo, que precisa chegar ao fim da linha, ser humilhado, para então depois perceber, cair em si, que na verdade era ali o meu lugar. Eu não quero ser exposto, eu não quero ser colocado numa situação de vexame, para só depois então perceber a luz de Deus na minha vida. Oh Espírito Santo, eu me submeto, ó Pai, à Tua mão. Estamos aqui declarando, no nome de Jesus, que o Senhor tem o poder, ó Deus, para mudar as circunstâncias. E se tem alguma área nas nossas vidas que necessita de disciplina, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Muda, Senhor, as circunstâncias. Reconhecemos, ó Deus, que tudo que o Senhor faz com amor, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, e nós cremos, ó Deus, que juntos avançaremos como filhos amados. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite para reconhecer a Tua bondade sobre nós, e nós queremos avançar, queremos ser conhecidos como um povo que busca, que ama a Sua glória, que quer se parecer com Cristo, e não apenas desfrutando da posição. Pai amado, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania, o Teu amor sobre nós. Derrama, Senhor, da Tua luz nesta noite. Erga suas mãos, diga assim comigo, como igreja. Diga, eu creio. Diga que eu sou abençoado. Diga, com toda sorte de bênçãos espirituais. Diga, eu tenho uma posição permanente, eterna. Diga, eu sou salvo, ungido, filho, justo, santo. Fala diante de Deus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Diga, eu creio que o Senhor está trabalhando, está operando para me transformar. Diga, de glória em glória, eu descanso no Seu amor. Diga, eu creio que jamais eu sofrerei qualquer maldição, qualquer praga na minha vida. Diga, porque eu fui comprado. Diga, por um alto preço. Diga, eu sou lavado, eu sou perdoado, eu sou santificado pelo sangue de Jesus. Diga, minha posição é a de Cristo. Diga, eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Aleluia.